Boa, vambora. Vamos nesse pós-jogo aí. Tem bastante coisa pra gente falar. Edmundo, você não estava no Oi. intervalo, então eu quero saber o que você achou do jogo de um modo geral. Muita gente falou, tava reclamando, o Vasco jogou mal, ganhou, mas não convenceu, etc. Muitas reclamações com a atuação do Vasco da Gama. Eu achei que, apesar de não jogar bem, não correu tantos riscos. Quero saber de você, o que você achou aí do primeiro e do segundo tempo do Vasco? Eu acho que o regulamento da Copa do Brasil ele é injusto para os dois lados, tá? Porque o time da casa joga o jogo da vida e ele é inferior e ele só pode ganhar. Então ele tem que jogar para ganhar. O time grande, né, no caso do hoje do Vasco, ele tem que ter equilíbrio. Ele não pode se expor, porque se ele perder, ele não tem. Se perder de 1-0, 2-1, 3-2, né? A vitória simples, ele não tem a chance de reverter o placar quando ele jogar em casa. Então você fica aquele meio termo ali. Acho que a escalação também do Vasco permitia ao Marcelo Dias a ter uma superioridade numérica no meio campo. E, embora você não tenha uma qualidade gigantesca, você tem um número maior de jogadores naquele setor ali e você domina. Então, o Vasco era forte no sistema defensivo, forte no ofensivo e tinha dificuldade no meio. Mas prevaleceu o talento individual, que o Vasco é melhor individualmente. E aí o jogo foi igual, eu diria que o jogo foi igual, oportunidades dos dois lados, e o Vasco foi mais eficiente nas finalizações, por isso venceu, né? Porque, o Léo Jardim fez boas defesas, teve bola na trave, teve situações que o Vasco correu risco, por isso que o torcedor não ficou satisfeito com a atuação. Mas, no modo geral, o importante é a classificação. Eu também acho, eu concordo. E o Eri, acho que o segundo tempo, apesar dos pesares aí, o Vasco foi lá, esperou um pouquinho. O Ramon Dias mexeu na formação tática do time, mexeu em algumas peças. Acho que correu menos riscos do que no primeiro tempo e matou o jogo. Acho que fez o dever de casa, né? Ele pode, meu Deus do céu, o time não jogou bem, ai meu Deus, vamos sofrer no brasileiro. Acho que tem que ser um jogo por vez também, né? Se a gente não pensar com a cabeça friamente, nós estamos no caminho errado. Nós precisávamos da vitória e do empate. Nós ganhamos de 3-1. De um adversário fraco, na minha humilde opinião, com todo o respeito, adversário mais fraco. Adversário bem fraco que estava com uma pressão de estar jogando em casa e ter que ganhar do Clube de Regatas Vasco da Gama, que vem ganhando cada vez mais minutagem, que vem ganhando cada vez mais coletividade, que vem ganhando cada vez mais entrosamento. Então é muito difícil você encarar um Vasco que saiu agora de uma vitória e que vai pegar agora o próximo jogo, vai chegar com moral. Você vê que o David hoje mal pegou, na primeira vez que pegou na bola, fez o gol. Fez o gol de oportunismo? Não, é de movimentação. Aonde o Galdamez pode ver que já tá entrosado. Vou tocar aqui, ele já com aquela liberdade de ter liberdade, então sem posicionamento fixo na frente, fez um gol. E aí o Vasco vai para 3-1. 3-1 fica muito complicado, porque o adversário tinha que fazer 2 gols para empatar. E ainda assim o Vasco estaria classificado. Dá uma desanimada, não tenho dúvida que dá. Tanto que o jogo foi um altos e baixos, de vez em quando deu um soninho aqui, um soninho aí. O delay de 30 segundos é insuportável. A gente tem que falar com o presidente. O Pedrinho tem que ajudar a gente nisso. 777 tem que acabar com isso. Trazer umas peças e acabar com o delay. Meu Deus, que delay desesperador. 30 segundos ele estava casado. No Fluminense. Delay insuportável, Joe. Meu Deus do céu. Deixa eu colocar a galera para participar com a gente aqui. Quase 1.500 simultâneos.
tá chegando, já deixa o like aí, pessoal, se inscreve no canal. Pessoal reclamando, não gostei da atuação do Vasco, folha salarial do Vasco 40 vezes maior, mas a classificação é importante, mas que jogo feio. O Leonardo Giotto mandou superchat, jogar de igual para igual com o Marcílio é preocupante. Rojas, Zé Gabriel, Rossi foram muito mal. É complicado não ter reserva de meio armador e atacante. Eu não concordo com o do Rossi, cara. O Rossi não jogou tão mal, deu passe para gol, tentou ali, sofreu algumas faltas. O Rojas eu concordo. Paulo Henrique jogou muito mal. Cara, o Zé Gabriel não acho que foi esse jogo tão ruim aí. Você concorda com o Leonardo, ou Edmundo? Não, eu acho que assim, quando o resultado ele é bom, mas não é satisfatório, mas cara, o torcedor é um ser humano insatisfeito o tempo todo. Às vezes ganha, como foi hoje, ele reclama. Às vezes perde, ele reclama. Às vezes empata, ele reclama. Porque o sentimento que você tem pelo seu time de coração, ele transcende tudo. Você quer que ele ganhe e dê espetáculo. O futebol mudou bastante. Hoje mesmo aqui estava falando sobre isso com o Pedrinho, com o Felipe aqui, com a nossa galera. Hoje nós não estamos com jogadores de primeira prateleira no Clube de Regatas Vasco da Gama. Com todo respeito aos jogadores. Então, exigir que tenha vitórias e espetáculos não é justo. Se veio a vitória, já é bom pra caramba. Se não perdeu clássicos no campeonato estadual, também já é bom pra caramba. Mas pode ser ilusório, porque no ano passado nós ganhamos do Flamengo e depois lutamos contra o rebaixamento, enquanto o Flamengo lutou para a conquista do título. Só estou fazendo um parâmetro para dizer que nada é definitivo. Tudo é transitório. Né? Hoje, eu falei antes aqui no pré-jogo, seria um jogo difícil. Eu não achei que seria um jogo fácil. Acho que, mesmo jogando mal, ou não jogando de uma forma satisfatória, que enchesse os olhos do torcedor vascaíno, o Vasco conseguiu um placar tranquilo. Abriu o placar, tomou um empate, fez 2-1, 3-1, com o Adson fazendo seu primeiro gol com a camisa do Vasco, com o oportunismo de sempre do Verratti, que foi o quarto gol seguido, né, que ele fez. Ele demorou 8 jogos para fazer o primeiro gol, mas agora, acho que nos últimos 3 ele fez 4 gols. Então, assim, o time vai ganhando corpo, vai ganhando personalidade, vai ganhando maturidade, com os 3 zagueiros, que se transformam em 2 na hora que o Vasco tem a bola, que é uma ideia, porque senão você ia ficar vulnerável no setor de meio campo. São experiências que elas cabem serem feitas contra o Marcílio Dias, com todo o respeito, que foi um grande adversário, mas um adversário frágil tecnicamente. Por isso, a reclamação aí do nosso telespectador, que tem o Vasco uma folha 40 vezes maior do que o Marcílio Dias. Mas é porque o Vasco tem um orçamento 1 milhão de vezes maior do que o Marcílio Dias. Isso é normal para o futebol. Anormal seria se a gente estivesse aqui lamentando a eliminação do Vasco, se o Marcílio Dias tivesse vencido o Vasco por 3-1. Está tudo bem. O Vasco poupou, teve desfalques e, mesmo assim, conseguiu um bom resultado. Concorda com o Ed, Eri? Eu estou preocupado, cara, comigo. Por que está? O que foi? Porque eu estou satisfeito pra caramba. O Vasco jogou o suficiente para ganhar de 3-1. O Marcílio Dias, o Vasco percebeu que era um time realmente fraco. Quando você fala de 40 milhões a mais do que o Marcílio Dias, folha de pagamento, o dinheiro não entra em campo. Quem entra em campo é o profissional. Exatamente. O que foi feito em campo hoje foi o suficiente
para ganharmos de 3-1. Agora, eu não sei onde é que está a reclamação de um resultado tão positivo. Porra, então tá, o Cruzeiro, quando joga... Ah, mas eu não quero falar do Cruzeiro, a gente tem que pegar as experiências. O Vasco contra times bons, times grandes, times fortes, o Vasco jogou de igual para igual. A gente tem que pensar assim, quando o jogo é ruim, não é ruim porque o Vasco jogou mal. Se o adversário não propõe um jogo bom, é muito difícil você fazer um jogo bom sozinho. Ah, mas tinha que... E se o Vasco ganhasse de 6-1 e jogasse desse mesmo jeito? Porque podia ter ganho de 6-1 jogando desse mesmo jeito. Aí a gente ia falar o quê? Porra, o Vasco jogou pra cacete. Não, não jogou pra cacete. O Vasco jogou o suficiente para ganhar de 3-1. Então, contra um time que, repito, com todo respeito, é fraco. Um time fraco. Um time que precisava da vitória, precisava. O empate já não interessava para o Marcílio Dias. Só interessava para o Marcílio Dias a vitória. E ainda digo mais, não tem nenhum jogador do Marcílio Dias, com todo respeito a cada um deles, inclusive quem está no banco, que enchesse os olhos do Ramon Dias, do Emiliano, do Alexandre Matos, de ninguém. De ninguém. Então, assim, continuam no Marcílio Dias. E outra coisa, né? Se parar, o Vasco tem uma folha salarial 40 vezes maior que do Marcílio Dias. Mas o Vasco tem 60 vezes mais jogos importantes no ano que o Marcílio Dias, com todo o respeito. Esse jogo foi o jogo do ano para o Marcílio Dias. Então você tem que entender que foi o planejamento em cima desse jogo também, que era muito importante para o Marcílio Dias. Oi, fala, Eri. Eu, sinceramente, com todo respeito, com a humildade, gente, mas eu não gosto quando a gente fica falando de folha salarial. Porra, ou a gente fala de futebol, ou a gente fala da Bolsa de Valores. Porra, o salário não importa, a folha de pagamento, eu quero ver o time jogar bem. Não importa se ele ganha. Isso aqui, ó. Tem que jogar bem. O importante nesse momento, aí, ó, tá escrito aqui, ó, é classificar. Isso é que é importante. Exato.